Nessa edição do Cine Cena, vamos embarcar em uma jornada épica através da história de um dos maiores ícones da cultura pop, a saga do capitão do exército americano que nocauteou Hitler. Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada do Cine Cena. O cinema é uma grande arma de propaganda, disso todo mundo sabe, né? Mas o que pouca gente sabe é que as revistas em quadrinhos também foram usadas com este propósito durante a Segunda Guerra. Em 1941, Hitler expandia seus domínios pela Europa, ameaçando toda a Terra. O Capitão América surgiu então como uma propaganda, tanto para aumentar o alistamento militar, quanto para confortar quem já tinha se alistado e seus familiares. Criado em 1941 por Joe Simon e Jack Kirby, a primeira aparição do personagem foi na revista Captain American Comics No. 1, da Timely Comics, que mais tarde mudaria seu nome para Marvel, com uma capa antológica com ele esmurrando Hitler. Na história, Steve Rogers era um rapaz magrelo e patriota que queria lutar contra os nazistas, mas sua saúde frágil era um empecilho. Ele resolve então participar do projeto Renascimento do exército americano, criado pelo Dr. Erskine, que injeta nele o soro do super soldado, aumentando sua força física, muscular e até altura. Ele participa de treinamentos do governo e se torna o Capitão América. Ainda nesse período, antes do fim da Segunda Guerra, o Capitão América ganhou um seriado produzido pela Republic Pictures, baseado vagamente nos personagens dos quadrinhos. Nele, o Capitão América é o promotor público Grant Gardner, tentando frustrar os planos do Escaravelho, curador de um museu, Dr. Ciro Maldor, que estava assassinando vários pesquisadores da expedição a sítios arqueológicos maias que ele mesmo tinha organizado. O curioso e trágico nessa história é que o ator que interpretou o Capitão América, Dick Purcell, sofreu um infarto e faleceu logo após as filmagens do seriado. Reza a lenda que foi por causa do estresse nas filmagens. Depois da Segunda Guerra, o capitão continuou lutando, dessa vez contra os soviéticos, durante a chamada Guerra Fria, quando o planeta foi dividido em dois blocos, o capitalista e o comunista, mas já não tinha o apelo de antes com o público. Em 1979, foram produzidos pela Universal Television para a CBS, com um orçamento baratíssimo, 2 filmes sobre o Capitão América, com o Steve Rogers como um jovem bombado, ex-jogador de futebol americano e motociclista que acabou de sair do exército para passear pelos Estados Unidos, desenhando em uma van descolada, mas que descobre que seu pai falecido havia inventado um super hormônio, que só funcionou plenamente nele, recebendo uma proposta, então, de ser cobaia de testes em razão do seu DNA. Como é padrão, ele se recusa a tornar-se o novo Capitão América, até que, depois de um atentado, o soro é injetado nele de todo jeito. Os filmes foram um fracasso. Em 1990, Menahem Golan, lendário cofundador da Canon, colocou nas telonas uma surpreendente e fiel adaptação do personagem que, porém, não consegue realizar seu potencial devido ao baixo orçamento da produção, com direito até a escudo escancaradamente de plástico. Cine Cena. Foi finalmente em 2011 que o Capitão América se consolidou no cinema, com o lançamento de Capitão América, o primeiro Vingador, muito por conta de Chris Evans assumindo o papel, apesar de ter recusado mesmo algumas vezes antes e também ao roteiro fiel à história original. O diretor John Johnston pôde explorar como se deve a história de Steve Rogers, centrando-a na jornada do personagem e seus aliados próximos, e ainda conta com a trilha do maior compositor do cinema, na opinião do Cine Cena, Mr. John Williams. No
Nos quadrinhos de super-heróis, uma das características é a interligação entre as histórias. Em uma transposição e planejamento bem ousados, a Marvel recriou este mesmo universo, com várias deixas propositais espalhadas em diversos filmes, os famosos easter eggs, até a união dessa trama em Os Vingadores. De Thor vem o vilão Loki, Tom Hiddleston, maravilhoso no deboche. Do Capitão América, o primeiro Vingador, vem o Cubo Cósmico, ou Tesseract, objeto central do roteiro. Dos dois Homens de Ferro, há diversas referências. No filme, Nick Fury, diretor da SHIELD, recruta o Homem de Ferro, Capitão América, Hulk e Thor para formar uma equipe que deve impedir o irmão de Thor, Loki, de subjugar a Terra. No elenco estelar estão Chris Evans, de Capitão América, Robert Downey Jr., de Homem de Ferro, Chris Hemsworth, de Thor, Scarlett Johansson, de Viúva Negra, Jeremy Renner, de Arqueiro, Tom Hiddleston, de Loki, Mark Ruffalo, de Hulk e Stellan Skarsgård, de Dr. Eric Selvig. Superando o primeiro filme, em 2014 foi lançado o Capitão América, o Soldado Invernal, que redefiniu o personagem. Funciona como um filme de espionagem envolvendo o Capitão América, o Soldado Invernal e, novamente, a Hydra, com um ritmo frenético e diálogos marcantes. Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, que mesmo nunca tendo dirigido um filme de tal porte, se saem extremamente bem, com cenas de ação maravilhosas e muito bem filmadas, e ainda introduzindo Sam Wilson, Anthony Mack, personagem que estreou como Falcão durante seu primeiro encontro com Steve Rogers no quadrinho Capitão América número 117, criado por Stan Lee e Gene Colan. Na história, Steve Rogers, Chris Evans, excelente, está tentando se adaptar ao mundo moderno enquanto realiza missões para Nick Fury e a SHIELD, com a ajuda da Viúva Negra Scarlett Johansson, perfeita no papel da espiã, após os eventos catastróficos em Nova York com os Vingadores. Porém, quando um colega da agência SHIELD é atacado, Steve se vê preso em uma rede de intrigas que ameaça colocar o mundo em risco. Em parceria com a Viúva Negra e Falcão, o seu novo aliado, o Capitão América tem que enfrentar um misterioso e inesperado inimigo, o Soldado Invernal. No elenco, Samuel L. Jackson como Nick Fury, Robert Redford como Alexander Pierce e Anthony Mackie como Sam Wilson. Em 2015, foi a vez de Os Vingadores, A Guerra de Ultron. Nele, Tony Stark busca construir um sistema de inteligência artificial que cuidaria da paz mundial. O projeto acaba dando errado e gera o nascimento do Ultron, com voz de James Spader. Então, o nosso herói, Capitão América Chris Evans, é convocado mais uma vez ao lado da intrépida trupe. Homem de Ferro, Robert Downey Jr., Thor, Chris Hemsworth, Hulk, Mark Ruffalo, Viúva Negra Scarlett Johansson e Gavião Arqueiro Jeremy Renner, para salvar o dia. Com 2 horas e 22 minutos de duração, o filme é adrenalina pura, ação interminável e com desfile de personagens em cena bem distribuídos, incluindo Mercúrio, Aaron Taylor Johnson, Feiticeira Escarlate, Elizabeth Olsen, o Máquina de Combate Don Cheadle, o Falcão Anthony Mackie e Heimdall Idris Elba. A Marvel construiu um universo no cinema calcada na capacidade de adaptar e modificar seus personagens criados nos quadrinhos. A mitologia teria que ser alterada, sem perder a essência. Então, 10 anos depois do pontapé inicial, o estúdio entregou nas mãos dos irmãos Russo a missão de encerrar o primeiro arco dos Vingadores. E Guerra Infinita cumpre essa tarefa com perfeição. A história construída ao redor de
Thanos, o antagonista que rouba a cena, Josh Brolin, com motivações contextualizadas e que vem à Terra em busca de algumas das 6 joias do infinito que estão espalhadas em vários planetas. Essa dinâmica interplanetária coloca em cena os Guardiões da Galáxia para um confronto brilhante e que se expande pelo universo, incluindo todos os heróis das várias dimensões Marvel juntos, além da participação do inesquecível Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra. Fantástico! Em Vingadores, o Ultimato, após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os heróis precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. O nosso Capitão América Chris Evans e a Viúva Negra Scarlett Johansson precisam liderar a resistência. Eles então viajam no tempo para resgatar as joias antes de Thanos e anular a morte de milhares de pessoas na Terra. O Ultimato é a nossa despedida de Chris Evans vestindo o Capitão. Ele entrega as joias do infinito e se aposenta ao lado do seu antigo amor. Voltando à sua linha de tempo originária, aparece então o idoso para passar o escudo para Sam, Anthony Mackie. Chris Evans viveu intensamente o personagem e descreve como tendo sido uma honra, mas seu tempo acabou, disse ele recentemente, quando boatos surgiram de um retorno dele ao universo Marvel para um novo Vingadores. Admirável Mundo Novo é o maior romance de Aldous Huxley, no qual apresenta um futuro que hoje nem é tão distópico assim, infelizmente. Uma sociedade controlada pelo governo, e é esse assunto, a política, o tema central do último Capitão América, trazendo agora de vez o ator Anthony Mackie como Capitão América, que por não ser um super soldado, não ter tomado nenhum soro como Steve Rogers, tenta lidar com a imensa responsabilidade do legado do escudo, abordando a resolução de problemas de forma diferente. A direção é de Julius Onah, conhecido por seu trabalho em The Cloverfield Paradox, e o roteiro foi escrito por Malcolm Spellman. Capitão América estreia essa semana no Brasil. Agora que você já conhece a saga do nosso popstar favorito das telonas, conta aí nos comentários qual é o seu filme favorito. Deixe seu like e ative o sininho, porque as sagas do cinema, atores, personagens, tudo sobre a sétima arte, você encontra aqui no Cine Cena. Cine